Não é possível formar um médico sem a colaboração de outro médico. Não é possível formar um engenheiro sem a colaboração de outros engenheiros. Mas nós andamos, às vezes, a tentar formar professores sem a colaboração de outros professores. É um prazer estar aqui convosco na Universidade Federal de Santa Catarina, ter proferido esta aula inaugural, que teve, na verdade, como um dos pontos principais a questão do ambiente escolar ou dos ambientes educativos. Ambiente aqui enquanto metáfora, não é? A metáfora de que nós, num determinado ambiente, não podemos pedir às pessoas para fazerem coisas que esse ambiente não permite. Se eu, neste ambiente em que estamos aqui agora, que é o ambiente de um teatro, pedir às pessoas para jogarem futebol, eu não consigo jogar futebol aqui dentro, não é? É impossível jogar futebol aqui dentro, porque as cadeiras não permitem, porque não há espaço, porque não há balizas. Este ambiente não me permite jogar futebol. Este ambiente permite-me fazer peças de teatro, fazer palestras, fazer apresentações. O problema da escola e da pedagogia ao longo do século XX é que nós andamos a desenvolver teorias, desenvolver métodos, desenvolver princípios que queremos colocar num ambiente escolar que não é favorável a isso. E quais são estas teorias? Teorias com as quais todos estamos de acordo. O John Dewey, o grande pedagogo americano, falava do credo pedagógico, do seu credo pedagógico. Qual foi o credo pedagógico do século XX? Que era importante promover a autonomia dos alunos, dizia-se na altura a autonomia dos educandos, daqueles que se vão educar, a autoeducação, que o ideal educativo é promover a nossa autonomia, não é? Ideais como a diferenciação pedagógica, isto é, não podemos dar a mesma aula a todos os meninos e a todas as meninas, porque cada um tem o seu ritmo de aprendizagem, cada um tem o seu processo de desenvolvimento e, portanto, a escola tem de ser um lugar onde cada um pode encontrar o seu ritmo e o seu processo de aprendizagem. A ideia da inclusão, mas nós só podemos incluir se respeitarmos a diversidade e respeitarmos que para incluir não podemos incluir todos da mesma maneira, não podemos incluir todos numa sala de aula uniformizada. A ideia da educação como cooperação, isto é, que o mais importante na educação é o trabalho que fazemos uns com os outros, é o trabalho de cooperação, de diálogo uns com os outros. Na mais recente versão do curso médico da Universidade de Harvard, que é a melhor faculdade de medicina do mundo, na apresentação desse curso, chamado Pathways, Caminhos, o diretor do curso dizia: nós sabemos que os nossos estudantes aprendem mais uns com os outros do que aprendem connosco os seus professores, não é? A ideia de que é preciso uma aprendizagem cooperativa, que é preciso uma aprendizagem da cooperação. A ideia da comunicação, isto é, vem do célebre pedagogo francês, do Freinet, que o que é importante é comunicar, que a criança só aprende a ler se quiser comunicar, ela só aprende a ler se tiver alguma coisa para dizer aos outros, ela só aprende a ler se aprender a escrever, a comunicar com os outros, e, num certo sentido, a leitura é a apropriação do passado, a escrita é a nossa inscrição no presente e no futuro, e, portanto, a ideia da inscrição e da comunicação, a ideia fortíssima em Paulo Freire, não é? da educação como um ato de criação, não é? Não como um ato de consumo do saber, mas como um ato de criação, de pesquisa, etc. Estou-vos a falar de 7, 8, 9 ideias, que são as ideias da pedagogia do século XX. O problema é, num ambiente escolar, de sala de aula, com carteiras fixas, com os alunos de costas uns para os outros, em que tudo está normalizado, em que todo aquele espaço está preparado para que no quadro negro se deem aulas, para que, utilizando o quadro negro, grande invenção do século XIX, na verdade, o quadro negro é o símbolo do modelo escolar, é o símbolo da sala de aula, porque é a partir dali que o professor dá as suas aulas, é a partir dali que o professor dá as suas lições. Numa estrutura, num ambiente escolar destes, é possível a autonomia, é possível a diferenciação pedagógica, é possível a cooperação, é possível a comunicação, é possível a criação. Nós sabemos que não é. Então, o grande problema das últimas décadas é que nós desenvolvemos teorias pedagógicas e a própria sociedade, os pais, as famílias acreditam nisto, na autonomia, na criatividade, na pesquisa, na diferenciação. Desenvolvemos um ideário que não é apenas pedagógico, não é apenas dos educadores, é das famílias, é dos pais, é da sociedade, mas depois
não construímos ambientes escolares favoráveis a que estas coisas aconteçam. Então estamos, enfim, naquele dilema que é queremos que se jogue futebol dentro de um teatro destes, não é? E não se joga futebol dentro de um teatro destes. Quer dizer, isto é, até podemos, com muito esforço, arrumar as cadeiras, arranjar aqui um bocadinho de espaço, mas será sempre artificial, não é? E isso foi o problema da inovação pedagógica. Nós arranjamos uns espaços, tentamos ajeitar uma coisa, mas o ambiente. Então o grande debate da escola do século XXI, aquilo que eu chamo a metamorfose da escola, a mudança da forma da escola, é criarmos ambientes educativos, espaços educativos, formas de trabalho que cortem, que rompam com o modelo escolar, com a forma escolar tal como a conhecemos e que permitam que finalmente aconteça aquilo que há tantos anos dizemos que é preciso acontecer e que não tem acontecido. A autonomia, o trabalho conjunto, o trabalho da aprendizagem, uma aprendizagem que tem a ver com o estudo, que tem a ver com o trabalho entre os alunos, que tem a ver com a realização de projetos, sempre em torno do conhecimento. Eu acentuei muito na minha aula inaugural este ponto, porque muitas vezes, e sobretudo no Brasil, opõe-se o conhecimento à educação integral, não é? Ou opõe-se o conhecimento à cidadania, ou opõe-se o conteúdo aos valores. Não. Tudo isto tem que estar junto, não é? Tudo tem que estar junto, não é? Como eu dizia ontem, não há cidadania sem matemática, não é? Isto é uma provocação, uma frase provocatória, mas é preciso dizê-la. Para ser cidadão é preciso saber matemática, não é? E, portanto, a matemática faz parte da cidadania. Portanto, o conhecimento é a matéria-prima central da educação escolar. Mas dizer isto não quer dizer ficarmos prisioneiros de uma forma escolar preparada no século XIX para uniformizar, para normalizar, para que o professor dê aulas através do quadro negro, implica reconstruir um ambiente educativo diferente, um ambiente educativo contemporâneo, em que seja possível fazer, finalmente, aquilo que há tanto tempo andamos a dizer que é preciso fazer. Voltando à metáfora do ambiente, de reproduzir na universidade ambientes de formação que sejam coerentes com os ambientes educativos que nós queremos que existam nas escolas. E, portanto, nós não podemos estar a formar professores dizendo vocês mais tarde têm que fazer isto, têm que fazer uma escola ativa, vocês mais tarde têm que fazer cooperação, vocês mais tarde têm que... Se nós próprios na universidade não os colocarmos nesse tipo de ambientes, não é? É um conceito antigo da pedagogia que é o isomorfismo pedagógico. Nós, se queremos que um professor mais tarde faça uma determinada coisa, então temos que nós aqui na universidade fazer essa coisa com eles, não é? Então temos que reconstruir ambientes de formação onde a dimensão universitária esteja presente, mas onde esteja presente também a escola de educação básica, escolas inovadoras, os professores de educação básica tenham um papel na formação dos professores e isto para mim é absolutamente central, não é? Eu costumo dizer que em educação todas as dicotomias são más, não é? Sempre que há uma dicotomia, eu digo isso aos meus alunos, sempre que vos colocarem perante uma dicotomia em educação, não respondam. Escolham um terceiro termo, não é? Porque não há resposta para as dicotomias, não é? E o que é mais importante, se é os conteúdos ou a pedagogia, o que é mais importante, se é a liberdade ou a autoridade, o que é mais importante, se é o conteúdo ou o método, o que é mais importante, se é a teoria ou a prática, não há resposta para isto. Temos que encontrar um terceiro termo. Ora, na formação de professores, o terceiro termo que falta, o terceiro ausente, não é nem a teoria nem a prática, o terceiro ausente é a profissão. É a participação da profissão, é o conhecimento profissional docente, é o conhecimento que está nos professores da educação básica. Não é esse conhecimento que nos falta. Os médicos, não é possível formar um médico sem a colaboração de outro médico. Não é possível formar um engenheiro sem a colaboração de outros engenheiros. Mas nós andamos, às vezes, a tentar formar professores sem a colaboração de outros professores. Claro que somos professores universitários e, como somos professores universitários, achamos que é a mesma coisa, mas não é. E, portanto, nós precisamos de trazer a profissão, de reforçar a profissão e de trazê-la para dentro de um ambiente de formação em que este processo de renovação da profissão, em que este processo de formação profissional, formar professores é formar para uma profissão
E se é formar para uma profissão, essa profissão tem que cá estar dentro, não é? Essa profissão tem que cá estar, não é? Não é possível formar para uma profissão com a profissão lá fora. A profissão tem que estar cá dentro, não é? Ora, é essa, os franceses têm a expressão de brassage, é esse interligar, esse entrelaçamento entre a universidade e a educação básica, entre escolas que tenham estes ambientes educativos que eu estava aqui a falar. É na criação desses ambientes educativos que se pode fazer a formação de professores. Colocar os estudantes da licenciatura a trabalhar nisso, a trabalhar connosco, a trabalhar com os professores de educação básica, a refletirem, a discutirem. E é aqui que está a teoria também. Isto não é uma coisa prática, eu não estou a falar de prática, eu estou a falar de uma reflexão teórica, de uma reflexão de pesquisa, de um trabalho que nos tem faltado, não é? E isso eu julgo que o caminho para a formação de professores tem que passar muito por essa reconstrução desse ambiente. E esse ambiente não se reconstruirá apenas dentro da universidade. A universidade, por si só, não conseguirá fazer isso. Ela precisa ter outros parceiros. Precisa ter diretores de escola, precisa ter professores de educação básica, precisa ter uma rede, não é, de instituições, que não é apenas o colégio de aplicação, não é apenas a escola de aplicação, é uma coisa mais complexa, de um compromisso e de uma ligação entre a universidade e as redes municipais e estaduais, entre a universidade e a cidade, para construirmos uma nova coisa, para construirmos uma nova entidade, para constituirmos uma nova realidade que cruze estas diversas coisas e que crie um ambiente de formação propício a uma formação profissional dos professores. É um grande desafio para o futuro, Creio que nos podemos inspirar em muito do que se faz na formação médica. A formação médica pode ser um fator de inspiração em vários domínios, mas precisamos de ir mais longe do que isso e precisamos de reconstruir esses caminhos. Como eu disse ontem, há uma experiência que está a decorrer hoje no Rio de Janeiro, o Complexo da Formação de Professores na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a colaboração das secretarias municipais e estaduais do Rio, que é uma experiência que vale a pena acompanhar com muito cuidado, não é? Porque ela tem a ver com a criação deste terceiro espaço, de uma terceira realidade que cruza estas diversas dimensões, e creio que as universidades precisam de dedicar às licenciaturas e à formação de professores uma atenção que não têm dedicado. Enquanto as universidades considerarem que as licenciaturas são um curso menor, de segunda escolha, em que vão para lá só os estudantes que não tiveram entrada em mais nenhum outro lugar, nós não conseguiremos reforçar um discurso sobre a educação básica e sobre a escola pública, que é absolutamente central no Brasil. E, portanto, a universidade tem aqui uma responsabilidade matricial. Nós sabemos que não é só a universidade. Sabemos que o problema da remuneração, das condições de trabalho, do desprestígio da profissão, etc., tudo isso é muito importante, nós sabemos. Mas a questão do prestígio universitário e do papel da universidade é muito grande. Os engenheiros, há 100 anos atrás, era uma profissão com pouco prestígio. Uma profissão manual, uma profissão técnica. Quem deu a volta à profissão foi a universidade. Foi quando a universidade chamou a si a profissão. Foi quando a universidade disse que a engenharia era muito importante e a cruzou com a ciência e a cruzou com a tecnologia e lhe deu esse prestígio. Foi isso que deu à engenharia o prestígio que ela tem hoje, não é? A universidade precisa de fazer o mesmo com a formação de professores. Precisa de agarrar da formação de professores, não é? Dar-lhe um prestígio universitário a sério, valorizar esta formação, mas sempre num cruzamento com as realidades exteriores e num cruzamento com a profissão. Eu escrevi um texto, aqui há uns anos atrás, que pouca gente compreendeu na altura, em que o título era Devolver a formação de professores aos professores, não é? Isto é, num certo sentido, é preciso que a profissão esteja lá. A profissão tem que estar lá a formar os seus novos profissionais, a formar as novas gerações, a assegurar a sua socialização profissional, a assegurar a sua cultura profissional. E isto não é um discurso da prática. Não é aquele discurso pouco interessante de as pessoas têm que ter o chão da escola, que é uma coisa meio prática. Não é isso. Tem que ter a profissão lá dentro. Para formar profissionais é preciso outros profissionais. Para formar médicos é preciso outros médicos.
Para formar professores de educação básica, são precisos outros professores de educação básica, de outra maneira não conseguiremos lá chegar. Não é? A segunda parte do que me perguntava é sobre o mundo universitário, de modo mais geral. O mundo universitário está a pagar hoje, as universidades em geral, estão a pagar hoje no mundo o preço do seu sucesso. Não é? Isto parece um pouco paradoxal. Não é? As universidades têm hoje um sucesso enorme no mundo. Isto é, há 20 ou 30 anos atrás havia poucos estudantes nas universidades. Havia poucos, eram poucos estudantes. Eram umas tantas elites. Não é? Hoje nós estamos a aproximar-nos de cerca de 300 milhões de estudantes do ensino superior no mundo. Se pensarmos que haverá cerca de 7 mil milhões de habitantes deste planeta, estamos a dizer que 4% da população mundial, 3, 4% da população mundial, são estudantes do ensino superior. É muita gente, quer dizer, em cada 100 pessoas, 3 ou 4, não é, no mundo são estudantes do ensino superior. Esta massificação, esta expansão do ensino superior, deu ao ensino superior um enorme sucesso. Colocou-o no centro da sociedade. As universidades eram umas coisas que estavam lá para umas elites e agora de repente não. De repente toda a gente está na universidade. Há muitos países que começam a pensar na possibilidade de alargar a escolaridade obrigatória até aos primeiros anos da universidade. Isto é, há muitos países em que todos os alunos que acabam o ensino médio vão para a universidade. Não é? Portanto, estamos a falar de uma expansão da universidade que lhe deu uma centralidade, nas sociedades contemporâneas como ela nunca teve. A universidade nunca foi tão importante para as sociedades como é hoje. Não é? Por esta razão. E por uma segunda razão, que é tão ou mais importante do que esta, que é o facto da relevância que hoje tem a ciência. A ciência é o elemento central da organização das sociedades contemporâneas. Hoje, tudo o que está à nossa volta tem a ver com ciência. Não é? E não era assim no passado. No passado havia muitas invenções, havia muita coisa que não tinha uma base científica. Não é? Hoje não há nada que não tenha uma base científica. Não há nenhum produto, não há nenhum medicamento, não há nenhuma coisa que esteja no supermercado, não há nenhum automóvel, não há nenhuma autoestrada, não há nenhuma ponte, não há nenhum instrumento de comunicação que não tenha uma base científica. E a ciência tem hoje uma centralidade decisiva. As questões do envelhecimento, as questões da saúde, as questões dos transportes, as questões da mobilidade, as questões do planeta, da sustentabilidade, das alterações climáticas, quer dizer, não há nada na nossa vida no século XXI que não tenha uma base científica. Estas duas realidades, a expansão do número de estudantes e a relevância que hoje tem a ciência, colocaram as universidades no centro da sociedade. Hoje não é possível pensar nada na sociedade. Não há nada que se possa pensar na sociedade em que a universidade não esteja lá. Portanto, as universidades estão a ter um sucesso como nunca tiveram. É o êxito maior das universidades hoje. Hoje não há nada que se possa pensar que não passe de algum modo pelas universidades. Este sucesso tem um preço a pagar. E o preço a pagar é que de repente as universidades passaram a fazer parte do poder, não é? Passaram a fazer parte de uma estrutura de poder, para utilizar um conceito utilizado já há 50 anos atrás pelo filósofo francês, pelo Paul Ricoeur. E ao fazê-lo, passaram a ter um valor económico, um valor social, que de algum modo as arrastou para dentro dessa lógica produtivista, dessa lógica da eficiência, de uma lógica da prestação de contas imediata, uma lógica de indicadores, de é preciso produzir, é preciso escrever, as carreiras dos professores são dirigidas por esse produtivismo, passamos a vida toda a plagiar-nos a nós próprios, publicamos o mesmo artigo 200 vezes, não é? Aquilo que os americanos chamam de fatiar, não é? Fatiamos o artigo para aquilo render mais, fazemos práticas que do ponto de vista ético, do ponto de vista deontológico, do ponto de vista do conhecimento, não têm nenhum sentido.
Não tem nenhum sentido, não é? E estamos arrastados para um frenesim do dia-a-dia, para um frenesim da necessidade de prestar contas, da necessidade de produzir, de ter indicadores, não é? Sob pena de não termos financiamento, sob pena de não irmos para os rankings, sob pena de não termos um determinado prestígio e, portanto, estamos arrastados numa lógica produtivista, numa lógica muito marcada pelo tempo presente, que é uma lógica muito perigosa para as universidades. As universidades estão hoje a ser cada vez mais instituições iguais às outras instituições da sociedade, dirigidas da mesma maneira que as empresas, pelos mesmos critérios de produtividade, a partir das mesmas lógicas de eficiência, etc. Ora, o que fez o interesse das universidades, o que fez o sucesso das universidades, é que elas eram instituições diferentes. No dia em que elas forem instituições iguais às outras, elas são inúteis. Elas deixam de ter interesse. E, na verdade, o que é importante, eu citei ontem a antiga reitora da Universidade de Harvard, uma historiadora, a professora Drew Fost, que foi a reitora da Universidade de Harvard entre 2007 e julho de 2018, saiu agora, acabou de ser substituída por um novo reitor há pouco mais de um mês, e a reitora de Harvard tem um discurso, eu creio que é o discurso de posse dela, se não é o discurso da tomada de posse, é o segundo discurso que ela faz, em 2007, em que ela diz que as universidades têm de prestar contas. Eu estou de acordo com isso. Mas as universidades têm de prestar contas, sobretudo, ao passado e ao futuro, não é? E não ao presente. Isto é, ela explica nesta frase, que é uma frase de uma linha, que justamente nós não podemos deixar-nos arrastar por este presentismo, por este produtivismo, que a nossa prestação de contas é mais longa, é mais lenta, não é? Que a nossa prestação de contas é em relação a um passado e a um futuro que muitas vezes nós não conhecemos ainda. E aí vem aquela coisa que parece às vezes paradoxal, mas que é uma frase do Elliot Friedson, quando ele dizia, e que é o contrário do que está a acontecer às universidades, quando ele dizia: as universidades são instituições indispensáveis, e depois utilizava esta frase, para proteger o trabalho que ainda não tem valor comercial. Não é? Isto é, para proteger um trabalho que nós não temos ainda capacidade de comercial, que nós muitas vezes ainda não sabemos para que é que serve. Mas é essa espécie de inutilidade que vai dar origem às grandes utilidades do futuro. Quer dizer, se não tivesse sido possível muitos matemáticos e muitos físicos trabalharem 30 anos e 40 anos em coisas que não tinham nenhuma utilidade, não teria havido internet, não teria havido GPS, não teria havido robotização, não teria havido nada do que nos aconteceu no século XX. Foi preciso muita gente dentro das universidades a trabalhar em 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, sem saber para que é que isso servia. Mais tarde veio dar origem a isso. Em 1854, o Louis Pasteur, não é, o grande cientista francês, faz um discurso absolutamente extraordinário, não é? Na inauguração da Faculdade de Letras de Lille, em que ele diz, um dia o Benjamin Franklin estava a fazer uma experiência de eletricidade, uma coisa, e havia várias pessoas à sua volta, não é? A verem a experiência. E a certa altura alguém pergunta: homem, mas para que é que isso serve? E o Benjamin Franklin virou-se para ele e disse: e para que é que serve a criança que acabou de nascer? Provavelmente não serve para nada ainda, mas daí a 30 ou 40 anos vão ver o que ela vai ser, não é? Vão ver o que ela vai dar, vão ver o homem ou a mulher que ela vai ser, vão ver os resultados que ela vai ter, não é? E no fundo é essa ideia, não é? De que se nós estivermos a trabalhar para uma espécie de uma utilidade imediata, as universidades tornam-se inúteis, não é? E precisamos, por isso, de nos retirar desta espécie de
de frenesim do produtivismo, dos indicadores, que depois definem o financiamento e que definem tantas coisas, não é? E de ganharmos um tempo, que é o tempo da universidade. A educação superior dos estudantes demora tempo, a ciência demora tempo. Isto não quer dizer defender que os professores não devem fazer nada e que os professores devem ser umas criaturas preguiçosas e que não têm que fazer nada. Não, é preciso dar um tempo às coisas e esse tempo é absolutamente decisivo, não é? E esse tempo é o tempo da preparação das pessoas. É o tempo que leva uma formação a construir-se. Nesse mesmo discurso, e para terminar, o Louis Pasteur dizia outra coisa absolutamente extraordinária que eu acho notável. Dizia ele: muitas das grandes descobertas científicas foram feitas por acaso. E depois acrescentou: mas nunca se esqueçam de uma coisa, o acaso favorece sempre a mente preparada. E o que é que ele queria dizer com isto? A notícia que vinha ontem na internet, não é? Um arqueólogo que estava de férias numa praia não sei onde e que descobriu um vestígio arqueológico extraordinário, não é? Naquela praia. E o jornalista dizia: vejam lá a sorte que este homem teve, não é? A sorte que este homem teve de estar de férias numa praia e de descobrir um vestígio arqueológico absolutamente extraordinário. E a gente pergunta se foi sorte ou foi a mente preparada. Provavelmente milhões de outras pessoas tinham visto aquela mesma pedra e não viram ali nada, a não ser um calhau que não servia para nada. Ele viu ali o que os outros não tinham capacidade de ver. Portanto, porque ele preparou a sua mente, ele preparou-se para isso, ele instruiu-se para isso, ele educou-se para isso, e isto demora tempo. Ora, é este tempo que nós precisamos na universidade. Um tempo para a educação superior, um tempo para uma produção de ciência, como se diz num manifesto notável, feito em 2012, houve um manifesto notável que nasceu na Bélgica, mas que depois teve uma grande difusão no mundo e que eu próprio também assinei, que era o manifesto a favor de uma ciência lenta, não é? The Slow Science Manifesto, não é? Se precisamos de uma ciência que não esteja marcada por esta lógica dos editais, das pesquisas, dos concursos, do ganhar pesquisas, editais e mais concursos e uma burocracia, e nós perdemos o tempo nisto e perdemos o tempo do pensamento, o tempo da educação, o tempo da ciência. A universidade precisa de assumir a sua responsabilidade pública, a sua responsabilidade na cidade, a sua responsabilidade pela ciência, a sua responsabilidade política, no sentido mais nobre do termo, pela polis, a sua responsabilidade na polis, na cidade, mas isso não quer dizer deixar-se fechar num discurso mercantilista, produtivista, do presente, dos indicadores, etc., que nos estão a arrastar para umas universidades em que começa a não ser interessante viver lá dentro, e há muita gente hoje, talvez algumas das pessoas mais interessantes, a saírem das universidades para irem fazer outras coisas, não é? O caso da Christine Ortiz, que era diretora do MIT e que saiu do MIT e diz: eu quero fazer outra coisa, quero um outro tipo de universidade. Esta universidade já não me preenche tudo aquilo que eu gostaria de fazer. Eu espero que não, espero que as universidades, que são instituições muito antigas e que têm sido capazes de se adaptar ao longo dos tempos, não se deixem corromper, acho que é a melhor palavra, corromper por este presentismo, por este imediatismo e por este produtivismo que a está a levar por muito maus caminhos.